Henker que vive duas vezes. Capítulo 219. Kelat Auction House, 2. Tradutor. HH Editor. Quintas-feiras. TSK. Tio não é justo, certo, Chirp? Sasha segurou Nike no braço com uma cara frustrada. Suas bochechas vermelhas incharam como balões. Quando Sasha descobriu que tinha um tio, ficou exultante. O tio dela era generoso, como ela imaginava que o pai seria, e fazia muita comida deliciosa para ela. E às vezes ele secretamente lhe dava lanches quando Bran não estava olhando. A coisa chamada algodão doce que ele fez para ela era tão boa que ela ficava implorando. Mas ele foi muito injusto quando disse que não faria mais porque ela iria pegar Kari. Mas ela ainda estava grata a ele por responder a ela e ler suas histórias antes de dormir. Mas hoje em dia era extremamente raro encontrar o tio. Ele disse algo sobre estar ocupado com as coisas. E vendo como Bran também estava focando nisso, parecia que era realmente muito importante. Como Sasha era mais inteligente do que as outras crianças da sua idade, ela percebeu que o que eles estavam fazendo era por ela. Então, na frente de Yeon-woo e Bran, ela fingiu que estava bem. Mas também não foi como se todo o seu tédio tivesse desaparecido completamente. Ela ainda era uma criança. Nem tinha 10 anos ainda. Ela era apenas uma criança que queria brincar. Claro, ela não estava tão entediada quanto no 21º andar. Edora costumava brincar com ela, e o povo da tribo de um chifre a adorava. No início, eles eram assustadores porque tinham chifres, mas depois de perceber que eram pessoas gentis, ela conseguiu se dar bem com eles. E ela conseguiu fazer amizade com pessoas de sua idade. Houve até meninos que brigaram por ela. Mais do que tudo, ela conheceu sua melhor amiga, Nike. Ele era um amigo que ouvia tudo o que ela dizia. Nike era tão fofo que Sasha sempre o levava consigo aonde quer que fosse. Nike suspirou por ser tratado como uma boneca, mas às vezes se sentia vazio quando não estava nos braços de Sasha. E havia coisas que às vezes ele também precisava corrigir. Sasha. Eu não sou alegre, me chame de Ni. Não, alegre é alegre. Sasha puxou Nike para mais perto dela e balançou a cabeça de um lado para o outro. Nike fechou o bico. Ele se sentiu injustiçado. Ele trabalhou tanto para escapar desse nome. Voltar a esse nome o fez se sentir infeliz. Quer fosse o tio ou a sobrinha, todos nesta casa eram iguais. Mas ele ainda entendia como Sasha se sentia, então acariciou a cabeça dela com a asa. Então o que você quer que o tio faça por você? Sasha franziu seu rosto adorável, imersa em pensamentos. Ela estava furiosa porque seu tio não brincava com ela. E não era como se ela não gostasse dele. Em vez disso, ela gostava muito dele, então só queria que ele fizesse mais por ela. Seus olhos brilharam como se ela pensasse em algo. Eu quero que ele faça algodão doce. Algodão doce? Algodão doce tem um gosto tão bom. Totalmente. Ela estava babando, como se já pudesse sentir o gosto. Nike sorriu, limpando a boca. Ela era adorável. Exceto pelo fato de ela o chamar de Chirp. Sasha. Isso é o que eu ouvi. Yeon-woo sorriu amargamente ao olhar para Nemesis, que ele não via há algum tempo. A Nike entregou as reclamações de Sasha a Nemesis por meio de sua conexão. Yeon-woo largou a caneta e ficou pensativo. Hoje em dia, o tempo que passava com a sobrinha definitivamente diminuiu. Ele estava ocupado, passando a noite inteira por causa do final da operação com a Pedra Filosofal. Eu fui burro. Yeon-woo se culpou. Qual foi a razão pela qual ele fez a Pedra Filosofal? Era para deixar Sasha feliz. Ele estava ocupado com as coisas e fazia Sasha se sentir solitária. Ele colocou a carroça na frente dos bois. Algodão doce. Pensando que deveria cuidar melhor de Sasha de agora em diante, ele se perguntou o que deveria fazer para se desculpar com ela. Ele poderia fazer algodão doce para ela, mas queria fazer algo mais sofisticado. E não foi bom para ela de qualquer maneira. Só então, ele sentiu o olhar de Nemesis sobre ele. Mas por que você não está ao lado da Nike? Isso não é importante agora. Nemesis não conseguiu dizer que se sentiu esgotado depois de brincar com Sasha. Ao contrário de Nike, que só conseguia ficar nos braços de Sasha por ser pequeno, ele era apenas um brinquedo para ela. Ele tinha que voar com ela na cabeça, brincar de esconde-esconde com ela ou mostrar sua magia. Ele teve que fazer todo tipo de coisas irritantes e difíceis por ela. E ele se sentiu ainda mais esgotado quando ela o chamou de Krung depois disso. O tio e a sobrinha. Sasha era uma criança boa e de bom coração, mas cuidar de crianças ainda era cansativo. Yeon-woo sorriu olhando para Nemesis. Ele sentiu que entendia por que Nemesis estava agindo assim. Sasha fez? Sim. Bran fechou o livro que estava lendo e contemplou. Foi um livro que ele pegou emprestado do ancião-chefe, que se tornou um de seus amigos mais próximos. Era permitido emprestar livros, desde que não fossem pergaminhos Mugong. O livro que ele estava lendo era sobre a história e a política da torre. Ele gostava de ler livros em seu tempo livre desde que era um estudioso. Mas Sasha era mais importante para ele do que conhecimento. Bran suspirou brevemente ao ouvir que Sasha parecia estar sozinha atualmente. Yeon-woo estava tentando encontrar uma solução para o problema. Mas na verdade,
Bran era mais ignorante sobre esse tipo de coisa do que Yeon-woo. É difícil. Concordo. Yeon-woo suspirou. O que eles deveriam fazer? Teria sido mais fácil se Sasha fosse um menino. Ele conseguia pensar no que ele gostava de fazer quando era mais jovem. Naquela época, ele e seu irmão gostavam de brincar com os robôs que seu pai lhes trazia. Mas como eles estavam falando de uma garotinha, ele não tinha ideia do que deveria fazer. Em breve, ele estaria ainda mais ocupado lidando com assuntos relacionados a Valpardisnachit. Ele queria brincar com Sasha até então. Ele pensou que seria fácil se pensasse na filha da ex-namorada com quem brincava, mas como Sasha era parente dele, ele queria fazer mais por ela. O que ele deveria fazer? Ele decidiu que precisava encontrar outra pessoa para obter conselhos. Que tal dizer a ela que não sei fazer esse tipo de coisa? Yeon-woo se sentiu desconfortável pela primeira vez ao ver Edora sorrindo abertamente para ele. Ele perguntou por quê, quando menina, ela poderia saber mais. Mas em vez de responder, Edora continuou a rir. Que inesperado. O que? Acho que há algumas coisas com as quais você luta. É engraçado. Eu também sou humano. Edora apenas riu silenciosamente de novo. Ela podia sentir a confusão de Yeon-woo também. Ele agia como uma boneca fria o tempo todo, mas parecia que não era assim com seu único parente. E ao mesmo tempo, ela ficou feliz em ver esse lado humano de Yeon-woo. Ela sentiu como se a distância entre eles que havia diminuído depois que ela viu seu rosto nu tivesse diminuído ainda mais. Devo agradecer a Sasha por isso? Edora se lembrou de como Sasha havia perguntado a ela com tanta confiança e sorriu involuntariamente. Sua mente estava apenas em como o assassino de Yano ainda não foi pego. Mesmo depois que o rei marcial se apresentou, e ela sentiu como se sua cabeça estivesse limpa, graças a Yeon-woo e Sasha. Se você não tem nada a sugerir, vou embora. Edora percebeu que havia levado a provocação longe demais e estendeu a mão para agarrar o braço de Yeon-woo. Eu acho que você não deveria pensar demais nisso. Yeon-woo fez uma pausa enquanto se levantava. Então, ser genuíno é mais importante. Sendo genuíno? Edora assentiu. Sim, portanto, não se sinta sobrecarregado. Isso só vai tornar tudo mais difícil. Mas a genuinidade era difícil para Yeon-woo. Edora balançou a cabeça vendo Yeon-woo não conseguir responder. Era óbvio. A pessoa diante de seus olhos era uma tola por sua sobrinha. Então, que tal isso? Venha aqui. A voz de Yeon-woo foi transmitida pela conexão. Nike ergueu a cabeça. A vida girava em seus olhos entediados. Ele não precisava mais ser um boneco. Sasha, o mestre diz para vir porque ele tem algo gostoso para te dar. Você quer ir? Tio fez, sim, eu quero ir. Caso ela mudasse de ideia, Nike rapidamente agarrou seus ombros com suas garras e começou a voar no ar. Ah, estou voando. Zoom mmm. Voar no céu era uma das atividades que Sasha mais gostava ultimamente. Foi mais divertido voar no Nemesis porque parecia andar em um parque de diversões, mas também foi divertido voar com a Nike. Como Sasha disse, eles ampliaram e chegaram onde Yeon-woo mandou. Era um jardim que os dois frequentemente caminhavam juntos. Ao lado de Yeon-woo, havia uma mesa. Tio. Sasha correu e pulou nos braços de Yeon-woo. Pular nos braços do tio foi a coisa mais divertida de se fazer, perdendo apenas para voar no céu. Era tão bom porque era resistente e quente. Você se divertiu? Yeon-woo sempre falava friamente, mas com sua sobrinha, pelo menos, ele era diferente. Ele falou calorosa e suavemente. Chirp brincou comigo. Yeon-woo acariciou sua cabeça. Sasha era adorável, como um cachorrinho, sorrindo com a cabeça erguida. Havia alguma criança no mundo que fosse tão fofa quanto ela? Definitivamente não havia. Ela era sobrinha dele, mas era adorável demais. Ele já estava preocupado com o que fazer se ela trouxesse um menino para casa. Não. Hoje em dia, as crianças são rápidas. De repente, ocorreu-lhe que ele precisava primeiro cuidar dos meninos da tribo de um chifre. Tio, estou com fome. Olhando para os olhos dela que o incentivavam a lhe dar um lanche, Yeon-woo sorriu. Hoje fiz outra coisa. Mais alguma coisa? O quê? Você se lembra do sorvete que comeu da última vez? Sim, isso foi tão bom. Sasha gritou com os braços abertos. Estava frio, mas tão doce e saboroso que ela se lembrou de seus olhos ficarem maiores na época. E havia mais de um sabor também. Chocolate, baunilha e morango, entre outros. Graças a isso, ela comeu isso por 2 semanas seguidas como lanche. É um bolo que fiz com isso. Bolo, com sorvete? Sasha arregalou os olhos como se tivesse descoberto um raro artefato sagrado. Havia algo assim neste mundo? A fórmula, sorvete mais bolo igual a algo muito delicioso. Encheu sua cabeça. Seu rabo balançou alegremente. Yeon-woo não conseguia parar de sorrir porque Sasha era tão fofa. Ao colocá-la silenciosamente no chão, ele abriu o entrenion e tirou um garfo e um prato com bolo de sorvete. Sasha correu para sentar na cadeira e ergueu o garfo. Como aprendeu com Bran, ela disse, obrigada pelo lanche, e rapidamente enfiou o garfo no bolo. O sorvete derreteu rapidamente, então ela teve que comê-lo rápido.
Suas bochechas estavam cheias como as de um hamster. Ela estremeceu ligeiramente, como se tivesse engolido demais. Suas escamas se levantaram. Mas quando seus olhos brilharam, ela ergueu o garfo novamente. Ao lado dela, Yeon-woo enxugou os vestígios de sorvete na boca. O perfume das flores era carregado por uma brisa suave. Mesmo depois de correr muito ocupado, seu coração se aquecia sempre que via Sesha. Mestre. Só então, Nike subiu no ombro direito de Yeon-woo e pressionou a cabeça de Yeon-woo com seu bico afiado. O que? Posso comer um pouco disso também? Nike estava babando. Ele era apenas um garoto de 1 ano. Yeon-woo empurrou outro bolo de sorvete na frente dele. O conselho de Edora foi simples. Para deixar um dia fora da agenda para Sesha. Ela disse que isso era o suficiente. Yeon-woo pensou que isso não seria suficiente. Mas rapidamente percebeu que Edora estava certa. Sesha não parou de sorrir pelo resto do dia. Era o sorriso que ele queria ver. E como Edora disse, o que Sesha precisava era de atenção. Depois que o sol se pôs, Yeon-woo estava contando uma história para Sesha em sua cama, lembrando-se do que sua mãe lhe contara quando ele era mais jovem. A história era: o sol e a lua. Hahaha, isso é ridículo. O tigre é tão estúpido. É claro que ele escorregará se esfregar óleo na árvore. Estúpido. Sesha começou a rir do plano do irmão e do tigre fracassado. Então, seus olhos brilharam ao ouvir que os irmãos se tornaram o sol e a lua depois de levarem a corda para o céu. Então, tio. De repente, Sesha fez uma pergunta a Yeon-woo. Papai também é uma estrela como o sol e a lua? Por um momento, Yeon-woo não conseguiu falar. Seus olhos se arregalaram. Sesha sorriu levemente. Mamãe disse isso. Papai se tornou uma estrela e cuida de Sesha o tempo todo. Então eu não deveria fazer nada de ruim. E se eu desejar para a estrela, meu desejo será entregue ao papai também. Na história, a irmã mais nova tornou-se o sol e o irmão mais velho tornou-se a lua. Yeon-woo pensou que a história poderia ser deles. Seu irmão mais novo e brilhante, o sol e ele mesmo, que o seguia silenciosamente como a lua. O sol brilhou demais seus raios e virou estrela. A lua que seguia silenciosamente o sol estava se tornando uma meia-lua a partir de uma lua crescente. E algum tempo depois, seria a lua cheia. Claro, papai está sempre cuidando de você. Hihi, certo? Yeon-woo sorriu levemente e acariciou Sesha até ela adormecer. Então. Clique. Ele tirou o relógio do bolso e esfregou-o. Ele podia sentir suas arestas em sua mão. Foi uma noite silenciosa e aconchegante.